Bom, vamos mergulhar direto nisso. O que é exatamente um vírus, né? Biologicamente falando, é um agente infeccioso minúsculo que só consegue se replicar dentro das células vivas de um organismo. Mas, para o que vamos explorar aqui na nossa análise, eles não são apenas entidades microscópicas que causam aquela doença passageira. Eles foram e continuam sendo verdadeiros protagonistas ocultos. Protagonistas que moldaram profundamente a medicina, a política e até mesmo o desenvolvimento das cidades no Brasil. O nosso roteiro hoje é bem claro. Primeiro, os vírus na história brasileira. 2. A epidemia de gripe espanhola e a pólio. 3. A epidemia de AIDS e o pioneirismo do país. 4. As epidemias de arboviroses contemporâneas e a Covid-19. 5. A ameaça contínua do hantavírus. E, fechando, a conclusão do tema com o futuro da saúde pública. Começando com a nossa primeira parte, os vírus na história brasileira e as nossas primeiras grandes batalhas. Lá no início do século XX, o país tinha uma reputação internacional dificílima. O Brasil era frequentemente chamado de túmulo de estrangeiros, tudo por conta daquelas epidemias aterrorizantes que assolavam os portos, especialmente no Rio de Janeiro. A estratégia do sanitarista Oswaldo Cruz foi ousada: eliminar a epidemia de febre amarela urbana com um foco implacável na erradicação dos focos do mosquito Aedes aegypti. Paralelamente, a urgência em conter a epidemia de varíola levou à tentativa de instituir a vacinação obrigatória em 1904. E a gente sabe no que deu, né? Isso desencadeou a famosa revolta da vacina. Um choque histórico tremendo entre as políticas de saúde do governo e a forma como a população compreendia a situação na época. É literalmente um século inteiro repleto de desafios colossais. Começamos com essa turbulência da revolta da vacina em 1904, sofremos um baque gigante com a gripe espanhola em 1918, aí inovamos de forma incrível criando o carismático Zé Gotinha em 1986, atingimos aquele marco histórico maravilhoso da erradicação da pólio em 1994 e fomos testados ao limite absoluto pela Covid-19 em 2020. É a representação perfeita da construção gradual de uma resiliência imensa na saúde pública. Avançando para a próxima fase, a gripe espanhola e a pólio, forjando sistemas nacionais de saúde. 35 mil. Esse número representa uma dor profunda. Considerada a maior pandemia do século XX, a epidemia de gripe espanhola chegou à costa nacional em 1918, através de navios vindos da Europa. Em questão de poucos meses, a voracidade desse vírus foi implacável, tirando a vida de aproximadamente 35 mil brasileiros de absolutamente todas as classes sociais. Para se ter uma ideia da gravidade, a tragédia foi tão grande que até mesmo o então presidente eleito, Rodrigues Alves, acabou sucumbindo à doença. Mas crises dessa escala, por piores que sejam, acabam desmascarando fragilidades inegáveis e exigem uma reação à altura. O grande legado da gripe espanhola foi justamente escancarar essas falhas do sistema, o que impulsionou de imediato a criação do Departamento Nacional de Saúde Pública lá em 1920. E essa cultura de ação governamental massiva foi evoluindo décadas mais tarde, de frente com a aterrorizante paralisia infantil e a epidemia de poliomielite. A resposta veio de forma brilhante. A criação do Zé Gotinha em 1986 e a implementação dos emblemáticos Dias D foi uma jogada genial de logística e comunicação que rendeu frutos maravilhosos. Tanto que, em 1994, o Brasil foi finalmente certificado pela erradicação da pólio. O que nos leva ao próximo capítulo, HIV e o pioneirismo brasileiro, um verdadeiro paradigma médico e social moderno. Diante da epidemia de AIDS nos anos 80 e 90, a postura que o país decidiu assumir foi, sem exageros, revolucionária. Enquanto o mundo inteiro ainda lutava para entender o HIV, em 1996, o Brasil tomou a decisão histórica de garantir, através do Sistema Único de Saúde, o acesso totalmente gratuito e universal aos medicamentos antirretrovirais. Isso não foi só uma medida médica, tá? O país se transformou em um modelo global de gestão e humanidade diante de uma epidemia terrível. Um pioneirismo que segue sendo reverenciado e elogiado pela Organização Mundial da Saúde até os dias de hoje. Vamos seguir para as arboviroses e a Covid-19, lutas endêmicas e crises globais contemporâneas. Aqui a gente percebe uma certa ironia amarga na biologia urbana. Se por um lado o país alcançou um sucesso notável lá atrás na eliminação da febre amarela urbana no início do século XX, por outro, a dengue, que utiliza vetores muito semelhantes, provou ser um monstro muito mais difícil de domar. Desde a epidemia nos anos 80, a dengue se consolidou como um problema endêmico e recorrente.
Isso mostra claramente que as vitórias do passado não garantem de forma alguma que estaremos livres das adaptações dos mosquitos no presente. E o século XXI testou o nosso sistema nas suas fundações mais absolutas. Tivemos aquela perplexidade internacional entre 2015 e 2016 com a epidemia de arboviroses contemporâneas como o surto de Zika, onde cientistas locais ligaram rapidamente o vírus aos casos trágicos de microcefalia. Lideramos a resposta a uma emergência global que começou bem aqui. E aí, em 2020, o impacto brutal da epidemia de Covid-19 trouxe desafios de mortalidade inimagináveis. Contudo, no meio de todo esse caos, a força das instituições nacionais de pesquisa transpareceu de uma forma linda e inegável. Gigantes como a Fiocruz e o Instituto Butantan foram fundamentais, se articulando para disponibilizar a produção e o invase de vacinas vitais em tempo recorde. Agora, mudando um pouco o foco, vamos falar sobre a ameaça do hantavírus, descobrindo uma ameaça ambiental. O ponto crucial para guardar aqui é que o hantavírus tem regras próprias. Diferente da imensa maioria dos vírus respiratórios sobre os quais a gente conversou até agora, como a gripe ou a Covid-19, o hantavírus raramente se espalha de uma pessoa para outra. Ele exige uma exposição ambiental. A contaminação acontece, primariamente, quando há interação ou simplesmente a presença em locais onde fezes, urina ou saliva de roedores silvestres infectados acabam ficando depositadas. O maior vilão da transmissão não é levar uma mordida do rato, mas sim um processo chamado aerossolização. O que acontece é o seguinte: a urina ou as fezes secas desses roedores se acumulam no ambiente. Aí alguém decide varrer a seco um galpão fechado ou aquele armazém antigo. Ao fazer isso, essas partículas secas são remexidas e o vírus literalmente flutua no ar, ficando ali prontinho para ser inalado direto para os pulmões. É uma ameaça invisível incrivelmente perigosa, em especial para quem trabalha no campo ou lida com limpezas mais pesadas. Uma vez dentro do organismo, a doença se bifurca dependendo da variante geográfica. Na Europa e na Ásia, o hantavírus tipicamente se manifesta como uma febre hemorrágica, focada em comprometer os rins. Mas a atenção total aqui se volta para a manifestação presente nas Américas e no Brasil, que é a síndrome cardiopulmonar por hantavírus. Essa forma ataca de um jeito muito agressivo os pulmões e o coração, começando ali com dores musculares, até evoluir super rápido para uma falta de ar severa à medida que os pulmões são tomados por fluidos. Vamos avançar e ver como se proteger disso, já que não existem vacinas disponíveis para esse vírus. A prevenção na prática é totalmente física e fundamental. Passo 1. Ventilação extrema. Locais fechados precisam ficar com portas e janelas abertas por pelo menos 30 minutos antes de entrar. Passo 2. O uso de desinfetantes. O segredo de ouro é umedecer muito bem a área com água sanitária antes de qualquer limpeza. Como a gente viu, o simples ato de não varrer a seco previne aquela aerossolização fatal. E passo 3. Fazer a selagem minuciosa de qualquer buraco ou fresta que possa servir de entrada para os roedores no ambiente. E o que torna essa prevenção tão absurdamente essencial é que, se o contágio de fato acontecer, o tratamento se apoia puramente no suporte hospitalar intensivo. Sem um antiviral específico comprovado que seja eficaz contra a forma pulmonar, as intervenções médicas consistem basicamente em manter a oxigenação e, nas fases mais agudas, utilizar a ventilação mecânica. Tudo isso apenas para dar o tempo necessário para que o próprio sistema imunológico da pessoa afetada combata essa agressão infecciosa. Entrando agora na nossa reta final, a conclusão do tema: o futuro da saúde pública, resiliência e vigilância constante. Como vimos em todo esse histórico, a trajetória na República é, na sua mais pura essência, uma interminável e complexa sucessão de batalhas contra patógenos. Mas a chave para entender tudo isso não é focar apenas na doença em si. É reconhecer que absolutamente todas as crises enfrentadas, desde aqueles navios atracados no início do século passado até os imensos esforços de vacinação moderna na pandemia recente, serviram como catalisadores. Foram eventos que forçaram a infraestrutura da ciência e da saúde a se expandir, a se especializar cada vez mais e a se robustecer de uma maneira imensa. E finalizamos a nossa exploração exatamente aqui, diante dessa questão super instigante. O que todo esse histórico nos alerta em relação ao amanhã? Essa extensa documentação prova, sem sombra de dúvidas, que a segurança coletiva não está em sentar e esperar o desaparecimento dos vírus. Está, sim, em garantir vigilância ininterrupta, uma ciência muito forte e investimento contínuo nas redes de proteção e prevenção. Cada novo surto é, no fundo, um grande teste de resiliência. Fica então um convite para manter viva essa clareza. Entender o nosso passado epidemiológico é, de longe, a melhor e única forma de estarmos totalmente blindados para os desafios invisíveis do futuro.